Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 67, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Recordações do Passado. Que seria de nós se fôssemos obrigados a viver sob o tropel das pungentes recordações de antigos e medonhos erros? É preciso, no entanto, distinguir bem uma coisa da outra. O esquecimento proporcionado ao espírito na fase da reencarnação é uma bênção. O esquecimento do passado proporcionado, conforme já dissemos nos vídeos anteriores, o esquecimento do passado não é uma conquista do espírito. O esquecimento do passado não é uma dádiva de Deus. O esquecimento do passado, ele significa misericórdia de Deus, e nem sempre misericórdia tem a ver com dádiva. Nem sempre. É preciso trabalhar minuciosamente esse assunto para que cheguemos aos fatos, que eu não vou adentrar ao mérito desse assunto agora, porque toma muito tempo. Que eu tenho condições de tratar? Tenho, mas vamos dar sequência. Então, o esquecimento do passado não é dádiva. O esquecimento do passado não é atributo. Atributo é consciência, é inteligência. Você entendeu? A mediunidade é um atributo. Olha só, e muitos dizem que não. Mas eu não me importo. O importante é que eu estou cumprindo aquilo que me designaram. E você sabe quem permitiu eu realizar esse esmiuçamento? Gente. Então, na fase da reencarnação é uma bênção. Então, o esquecimento do passado, na fase da reencarnação, é uma bênção. Por milhões de motivos, os quais já dissemos aqui em outros vídeos. Se não fosse o véu do esquecimento do passado, não existiria no nível em que nós nos encontramos evolução. Porque nós ainda não conseguimos perdoar uns aos outros. Eu consigo, Luiz. Meu bem, me desculpe. Eu estou dizendo isso num assunto geral. Eu não estou dizendo para humilhar ninguém, nem para dar carapuça para ninguém. Porque eu também me encontro no mesmo nível dos telespectadores. Mas é preciso entender, ninguém consegue, mãe nenhuma consegue dar mamar, né, o teu filhinho ou filhinha, olhando ali e vendo a sua rival de vidas passadas que roubou o marido dela. E vice-versa. Você não vai conseguir, mamãe, dar de mamar para o teu filho, olhando nele e sabendo que na existência passada, como se numa televisão à sua frente, você visse o filme, ele matando toda a tua família. Não consegue, meu bem. Nós ainda não chegamos a esse ponto. Chico Xavier, Divaldo, Francisco de Assis, Leandro, tudo bem. Carlos Bacelli, mas nós, eu não tiro o véu de esquecimento do passado meu não, porque senão eu desapareço para outro planeta. A verdade é essa.
Eu não estou em condições de ficar sem BO do esquecimento passado, não. Eu, com as 10 camadas de esquecimento passado, eu ainda brigo comigo mesmo. Imagine 100. Oxe. Então, é uma bênção, uma concessão para que ele tente a reconstrução de si mesmo, como se estivesse momentaneamente desligado das suas culpas, como se estivesse. Hermínio Miranda não disse desligado de suas culpas. É preciso separar o joio do trigo. Então quer dizer que reencarna, se desliga das culpas. Por isso que em alguns parágrafos antes, eu não concordei com essa colocação de Hermínio Miranda. É precisamente por isso que a sabedoria divina determinou que se apagasse em nós, ao tornarmos novo estágio na carne, nada se perde. Tanto o bem que fizemos quanto o mal que nós praticamos. Tudo que nós aprendemos de bom ou de ruim, trazemos. E é preciso entender que adormece os males que praticamos através do bem que nós praticamos. Então, quanto mais eu ajo no bem, mais adormece, mais anula, mas não apaga, anula, mas não apaga, os males que pratiquei. Porque aqueles inimigos que arrumei nascem junto comigo, mas eu procuro me redimir e eu procuro trazê-los para junto de mim. Então veja bem, se eu errei com 10 seres, eu trago eles para junto de mim. Eu luto, conquisto, eu batalho, mas eu trago eles para junto de mim. E a doutrina nos ensina, gente, que dos inimigos que contraímos em existências passadas, através do amor, nesta existência, nós conquistamos amigos, nós fazemos amigos. Porque cai a máscara, onde depende de nós fazer com que aquelas máscaras caiam. Pois se os obsessores me vê em resignação, benevolência e indulgência, paciência e amor, se eles me atacam e eu oro, se eles me perturbam e eu oro, se eles me fazem ficar doente e eu agradeço a Deus, se eles me fazem faltar o arroz com feijão, eu peço esmola. Se tudo que eles me faz faltar, eu inverto a situação, uma hora eles agem comigo conforme o Máscara de Ferro agiu com Divaldo. Não vou entrar nesse mérito, mas um dia de Máscara de Ferro aparece a Divaldo quando Divaldo pegou
aquela menininha lá na porta da mansão do caminho com 1 mês de vida. E que Divaldo vai entrando para dentro da mansão do caminho. Que ele vai subindo as escadarias segurando aquele bebezinho nu. Máscara de ferro lhe aparece. Faz parte da história. Divaldo pensou assim, ai meu Deus do céu, que hora para esse irmão aparecer, que hora. E energicamente o Máscara de Ferro aponta o dedo na cara de Divaldo e diz assim, você a ama? Divaldo, um bom baiano, né? Como sempre. Não é assim também, né, meu irmão? Eu não a conheço. Acabei de recebê-la aqui à porta da mansão, de forma que aprenderei a amá-la, como aprendi a amar todos que vivem nesta mansão. O Máscara recebeu um choque. Ficou parado, pôs a mão no queixo e disse para Divaldo, venceste-me pelo amor. Você me venceu através do amor, porque esta que está aí nos teus braços é minha mãe reencarnada. Então, se você é capaz de cuidar dela e de um dia vir a amá-la, eu tenho que te ajudar. Olha que maravilha, graças a Deus. Isso até me emociona. Gente, porque eu sou uma casca de ovo. Eu conto aqui, mas eu me seguro para não chorar. Porque diz que homem que é homem não chora. Mentira. Pedra é que não chora. Porque quem possui benevolência e amor no coração chora. Então, esse espírito disse, lhe darei 15 dias de trégua para você cuidar dela. Mas não se esqueça, onde eu estiver, eu estarei conectado a você. Divaldo, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, né? Porque cuidar dela com você 24 horas do meu lado não dá, né? Passou 1 dia, 2 dias. Divaldo disse que depois, né? Cuidava da menininha e tal. Divaldo disse que parava, pensava, mas engraçado, parece que está faltando alguém do meu lado. Você entendeu que o vínculo era tão grande entre o Divaldo e o obsessor dele, Máscara de Ferro, né, dito por ele, que ele começou a sentir falta. 15 dias depois, o Máscara lhe aparece. Aí Divaldo, ai meu Deus do céu, lá vem de novo, que sarna. Daquele jeito de Divaldo, né? No bom baiano, né? Que sabe contornar o nosso psicológico. E sei que daquele momento em diante, Divaldo, de um inimigo, ganhou um amigo. E esse espírito se instruiu, evoluiu, estudou e passou, segundo Divaldo, a auxiliar os chefes das caravanas de proteção que protegia Divaldo. Mas Divaldo diz que a menininha cresceu
E quando ela estava lá com seus 6, 7 aninhos, ela fazia tudo que irritava Divaldo. Tudo. E Divaldo disse que de vez em quando pensava assim, ai, vontade de curar você na chinela. É brincadeira de Divaldo, né? Porque não se cura ninguém, criança principalmente, com chinelo, e sim com conversa. Mas Divaldo disse que tinha hora que tinha vontade de pegar no pescocinho dela e torcer. Aí, ai. Eu conto isso para distrair. Então, como se estivesse momentaneamente desligado das suas culpas, embora ainda responsável por elas, tá vendo? Não desliga não. Embora ainda responsável por elas, pelas culpas, com a finalidade de conceder-lhe todas as oportunidades e colocar à sua disposição os melhores instrumentos, o esquecimento do passado constitui dádiva preciosa. Não é dádiva. Repito. Vou voltar aqui. O esquecimento do passado constitui dádiva preciosa. Não. O esquecimento do passado constitui misericórdia preciosa. Não é dádiva, porque você concede dádiva àquele que merece, àquele que fez por onde, àquele que tem condições. E, abrindo algumas exceções aqui na Terra, porque aqui tem muitos espíritos evoluídos reencarnados a pedido do Cristo, mas 99% só aqui se encontra graça à misericórdia do Cristo. Caso contrário, não. Então é misericórdia. Porque se não fosse misericórdia, aqui não estaríamos. Vamos reconhecer a grandiosidade desse guia e desse modelo qual nós devemos seguir enquanto estamos aqui. É preferível você errar aqui na Terra por excesso de precaução do que você errar por imprudência e irresponsabilidade. Escreve isso aí. É preferível você errar por precaução do que errar por imprudência e irresponsabilidade. Se eu fosse você, escreveria isso, porque isso você não vai ouvir nunca mais aqui na Terra e nem nas obras você encontra. É preferível errar por excesso de precaução do que por imprudência e indisciplina, irresponsabilidade. Então toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, sim. Misericórdia deles. Nós aqui nos encontramos na condição de filhos pródigos. Nós não somos a última bolachinha do pacote, não. Para te dizer a verdade, nem no pacote nos encontramos. Nós estamos esperando vaga surgir no pacote para que lá nos coloquem. Que nem sempre eles sabem avaliar. Então vamos voltando aqui, ó. O esquecimento do passado constitui dádiva preciosa. Não. O esquecimento do passado constitui misericórdia preciosa, que nem sempre ele sabe avaliar. Nós sabemos avaliar, né? Retornando, não obstante, a sua condição de espírito desencarnado, pode ser-lhe facultado o acesso à memória integral, né? Pode ser. Se o indivíduo, ele pratica o bem, ele tem acesso
a memória integral, para que faça um inventário geral de seu acervo espiritual. Agora veja bem, ao retornar à pátria espiritual e ser submetido a um acesso à memória integral, o espírito precisa, a alma aqui na Terra precisa agir de acordo com Madre Teresa, Irmã Dulce, o Papa Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. Caso contrário, não pense nós que ao retornar ao plano espiritual recobraremos a nossa consciência plena, instantaneamente, ilimitadamente, porque isso não é possível. Para que faça um inventário geral de seu acervo espiritual, as aflições que remanescem e as conquistas que já conseguiu realizar. Pulando a página. Esse momento é crítico na trajetória evolutiva do espírito. Novamente se vê ele numa das inúmeras encruzilhadas da vida. Por um lado, poderá prosseguir no áspero caminho da redenção. Conseguiu abrandar algumas arestas mais contundentes do seu caráter e desenvolver umas poucas virtudes embrionárias. É seguir em frente, em novas aventuras na carne, depois de uma pausa para refazer-se no mundo espiritual. É certo que por aí, dificilmente, ele irá à glória imediata, ainda que efêmera, ou ao poder que talvez ainda o fascine. É mais certo que continue o percurso da dor, da renúncia, dos desenganos, porque a redenção ainda vem longe para aquele que muito errou. Então, gente, a redenção ainda vem longe para aqueles que muito errou. Eu sei, gente, que nós nos encontramos, preste atenção com todo respeito, numa faculdade. Primeiramente, eu quero te dizer que o universo, os cosmos, as dimensões, existe bilhões de cosmos, por que não trilhões, quadrilhões, números inimagináveis de cosmo na eternidade. Tudo significa laboratório. Os universos, dimensões, tudo é um laboratório de Deus. Galáxias, nebulosas, sistemas solares, planetas, sóis, estrelas, tudo significa laboratório. Tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, tudo significa laboratório. Aqui na Terra, existe um laboratório que se chama penitenciária. A Terra é uma penitenciária. A Terra é uma faculdade. A Terra é uma escola. A Terra é um laboratório. Nós somos células neste turbilhão cósmico universal em processo de experimentos. Olha que interessante. Então é preciso entender que aqui nós nos encontramos numa escola, numa faculdade, numa prisão, né?
mas ao mesmo tempo, tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, exerce sobre nós uma influência. Dizer que é fácil aqui está não é fácil, mas é preciso entender que nós precisamos estar nestas condições, redimindo, se quisermos evoluir. Por isso, a humildade. Por isso, o amor, a solidariedade, a benevolência, a indulgência, a resignação, a paciência, a tolerância uns para com os outros. Nada de mau humor, de guerra, nada de raiva, de ódio. Quanto mais ódio, mais câncer. Quanto mais ódio, mais infarto. Quanto mais raiva, mais AVC. Não se esqueça do que eu vou dizer. Tudo nós que escolhemos. Tudo nós quem fazemos as escolhas. Eu escolho um lixo, quanto também posso escolher um cesto. Depende de mim. Que mais me atrai? Um lixo, porque eu tenho a ver com o lixo. Porque uma lixeira me atrai, porque eu tenho a ver com a lixeira. Mas não significa porque eu atraio um lixo que eu tenho que viver ao lado de um lixo. Muitas pessoas interpretam mal a prova e a expiação de um casal. Ah, porque eu casei com ela. Ah, porque eu casei com ele, eu tenho que ir até o fim. Onde está escrito isso? Nas obras básicas, não, meu bem. Se você encontrar nas 5 obras básicas e nas obras de André Luiz, de Gabriel Deblan, Camilo Flammarion, Leon Denis, se você encontrar, me mostre, porque não existe nas obras básicas forçando alguém, matérias que forçam alguém a permanecer ao lado de outra pessoa. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito da paciência, da resignação e da aceitação, mas nos orienta com relação à escravidão. Francisco Cândido, por que eu estou dizendo isso? Francisco Cândido Xavier, um dia uma jovem senhora o procura. Chico, pois não, minha filha. Me disseram que eu retornei ao corpo físico programada a viver ao lado do meu esposo. Pois bem, sim. De fato, Emmanuel aqui está me dizendo que você está certo. Você retornou programada a viver ao lado dele. Mas Chico, eu não confio no meu marido. Aí Chico disse: Emmanuel está me dizendo aqui que nestas condições, entre um casal e o outro, mesmo mediante as programações reencarnatórias, pelo fato da imortalidade da alma,
quando nesta existência não há mais confiança um no outro, é preferível que o casal entre num acordo e se separe. Mas Chico, e a programação reencarnatória? Minha filha, Emmanuel manda te dizer que devido à imortalidade da alma, tudo que você está vivendo hoje é um reflexo das existências passadas. E o que você não consegue hoje carregar sobre os ombros, você pode dar sequência nas próximas existências devido à imortalidade da alma. Não há exclusivamente necessidade de você ter que passar por toda escravidão e ser humilhada e sacrificada nesta existência por falsas promessas de que você tem que passar por essa prova, essa expiação nesta. Gente, vamos parar com isso? Não existe provas e expiações nesta. Você consegue registrar isso aí? Existe provas e expiações na evolução e não na existência a qual você se encontra. Porque independente de qualquer coisa, hoje é o reflexo das existências passadas. Então por que você não resolveu todas as tuas pendências com tua mulher, com teu marido na existência passada? Então você falhou. Por que você está aqui hoje? Por causa da imortalidade da alma. Agora, veja bem o que Chico disse. Emmanuel manda te dizer que quando falta no cônjuges, no casal e na esposa, confiança um no outro, é melhor que se separe antes que se comprometam mais perante a providência divina. Gente, isso é coisas ditas por Chico. Pelo fato da imortalidade da alma, é preciso entender, não existe, escreva isso aí, não, pelo fato da imortalidade da alma, escreva aí, pelo fato da imortalidade da alma, não existe prova e expiação na atual exclusiva existência, já que tudo prossegue para o futuro do espírito. E nós temos visto tantas pessoas enclausuradas em determinadas penitenciárias do matrimônio, vivendo como escravo, escravizando, torturando e sendo torturados sem necessidade. Depois, quando desencarnam, recebem na testa, no plano espiritual, o carimbo de inacabados. É preciso entender, gente, que a programação espiritual aqui nós levamos até quando nós força temos para suportar. Não tendo força para suportar, que deixemos para as próximas existências o que hoje nós não estamos conseguindo carregar e nem praticar de acordo com os desígnios de Deus. Às vezes achamos que estamos, mas não estamos. Nós estamos complicando mais, porque
o orgulho, o egoísmo, a arrogância do outro, a mágoa, o ressentimento, a ansiedade, a angústia, a melancolia, a depressão, o aprisionamento do outro, faz com que, em vez de diminuir os elos, piore. Justamente pelo desculpismo de acharmos que temos que passar por isso. Eu te pergunto, finalizando, onde está escrito que nós temos que passar? Se você encontrar, me diga, porque eu quero ver conforme está escrito, porque não está escrito em lugar nenhum. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece, ela nos fortalece. Até que ponto nós aguentamos, a suportamos, a conduzir a situação. Não queiramos fingir que suportamos com resignação, abnegação, humildade, porque esse comportamento não passa-se de uma falsidade perante a nossa consciência. Quando achamos que estamos fazendo o melhor, na verdade, descobrimos depois que teremos que retornar à próxima reencarnação, ao recomeço, para aprendermos a discernir e a agir corretamente, fazendo tudo diferente. Ora, mas eu não fiz diferente? Fez. Você fez diferente. Você só não raciocinou com bom senso através da razão. Até o próximo vídeo.